Graça e paz, amados. Vamos a mais um Café com Jesus. E hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto muito importante. Eu não sei se você já sabe desse assunto que eu vou abordar, mas ele é muito importante, gente. E antes de nós entrarmos no assunto, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, acione o sininho de notificação. E você que é inscrito, continue, recomendando os nossos vídeos, compartilhando, deixando o seu like. Isso é muito importante para o nosso crescimento. E antes de nós entrarmos no assunto, eu vou aqui degustar o meu cafezinho maravilhoso. Então, gente, eu quero conversar com você acerca de um assunto. Esse assunto ele não tem sido muito falado. Algumas pessoas, eu notei que algumas pessoas, e poucas, diga-se de passagem, comentaram sobre isso. No mês passado, dia 25 de setembro, ocorreu no Cazaquistão uma reunião com os líderes das maiores religiões do mundo, consideradas maiores, que estiveram ali representando a Igreja Católica, o Islamismo e o Judaísmo. E qual o objetivo desta reunião? O objetivo desta reunião é criar uma religião única, uma religião única para o mundo todo. E, inclusive, os católicos não vão poder utilizar a cruz, porque eles não aceitam, eles não aceitam no Oriente Médio, ali no Oriente Médio, na Arábia, eles não aceitam Jesus como Salvador, como Filho de Deus. E abordaram muitos temas, mas não falaram sobre a importância de Jesus. O apóstolo João diz que todo aquele que não confessa que Jesus é o Filho de Deus, que ele vem em carne, não é de Deus, faz parte do anticristo. E essa religião única, irmãos, ela é um projeto já do anticristo, não tenho dúvida disso. Nós estamos caminhando para o fim. E a nossa liberdade, ela está sendo tirada pouco a pouco, e muitas pessoas não estão se apercebendo, não estão percebendo isso, não estão se dando conta disso. E é importante, inclusive, que nós estejamos com os olhos abertos, para o momento que estamos vivendo no Brasil. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Eu pretendo gravar um outro vídeo para falar sobre esse momento que nós estamos vivendo no Brasil. E essa religião, eu quero trazer aqui 4 mentiras a respeito que essa religião está pregando, o que ela vai apresentar, para as pessoas. Eu tenho um pensamento, e esse pensamento é meu, pode ser que eu esteja errado, e pode ser que não. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que o anticristo, ele vai sentar no templo do Senhor. E ele vai se levantar contra tudo que as pessoas consideram sagradas. Por quê? Porque ele vai exigir a adoração somente para ele. E o anticristo, ele vai surgir no mundo como a solução para os problemas da humanidade. E essa religião, ela prega 4 mentiras que vão contra a palavra de Deus. E a primeira mentira que essa religião prega, que ela vai trazer para as pessoas, é que todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, eu posso até concordar com eles no ponto de que todos os caminhos levam a Deus, porém, nem todos chegarão a Deus para salvação. Muitos, ou aqueles que não obedeceram o Senhor, um dia vão chegar diante de Deus, mas para condenação de suas almas, para receberem a sentença pelos pecados que cometeram e que não se arrependeram. Porém, o único caminho que leva a Deus no sentido de salvação, esse caminho é Cristo Jesus. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, esses versículos vão dizer que só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então,
conversa fiada, né? Então esse negócio de dizer que todos os caminhos levam ao Senhor, levam a Deus, essa é uma mentira da religião do anticristo, que vai tentar congregar todas as religiões. E aí aonde aonde nós cristãos que procuramos obedecer a Cristo, né, procuramos seguir a palavra de Deus, seremos perseguidos, porque os verdadeiros cristãos não vão concordar, né, com a ideologia desta religião única, né? Inclusive já existe uma reunião programada já para o ano que vem, aliás, para 2025, isso, para 2025, no mesmo mês em que ocorreu, né, esta primeira reunião para se criar a religião única. E, segundo algumas informações, essa religião ela vai ter uma sede em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, né? E ela terá aí três, como bandeira, né, como símbolo, digamos assim, uma igreja católica, uma mesquita e uma sinagoga, né? A mesquita representando o islamismo, a igreja católica, né, como eu já disse, e a sinagoga representando o judaísmo, né? Então, ela vem com uma proposta de união, porém, esta união, nós já sabemos, a Bíblia diz que não há comunhão, né, entre a luz e as trevas. Então, não tem como você não tem como você concordar com a religião onde Cristo não seja o centro, onde Cristo não seja, né, de fato e de verdade o caminho que é anunciado por esta religião. Então não dá para a gente engolir, não dá para aceitar isso, não dá para concordar com isso. A segunda mentira que esta religião prega é que nós somos o centro de tudo, né? Nós somos o centro de tudo, nos fazendo acreditar que Deus ele tem a obrigação de resolver os nossos problemas, né? Que o homem ele é merecedor, né? Tudo aquilo que ele pede para Deus, o Senhor tem que fazer, né? O Senhor tem que obedecer, né? E o que a Bíblia diz em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7? A Bíblia diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Ou seja, para que eu seja atendido por Jesus, para que eu seja atendido pelo Senhor, eu preciso estar em Jesus e as palavras dele devem estar em mim. Então, o homem não é o centro de tudo. O homem não é... Eu lembro de um amigo, um irmão, né, que eu conheci, e ele uma vez ficou muito revoltado porque eu estava orando e na oração eu dizia: Senhor, o homem sem Deus é um lixo. Ele disse: eu não concordo com isso, porque o homem é a principal criação de Deus. Tudo bem, o homem é a principal criação de Deus, porém o homem se desviou lá no Jardim do Éden, desobedeceu a Deus, né? E o homem, então, a natureza do homem foi modificada. E se o homem não se entregar a Cristo, se o homem não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, esse homem, ele simplesmente vai viver de acordo com a sua natureza terrena, a sua carne, e ele só vai fazer aquilo que não agrada a Deus. É fato, irmãos, é fato. Isso é a mais pura verdade. O apóstolo Paulo disse: se alguém está em Cristo, preste atenção, se alguém está em Cristo. Ele não disse todas as pessoas, não, ele disse: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Está lá em Gálatas. Aliás, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A terceira mentira que esta religião prega, irmãos, é que Deus perdoa a todos, independente de se arrependerem ou não. Isto não é verdade. Porque a principal mensagem do Evangelho de Cristo é: arrependei-vos. Arrependei-vos. Então o homem precisa se arrepender dos pecados que comete. O homem precisa se arrepender dos erros que ele comete. Para quê? Para que ele seja regenerado. E ele só pode ser regenerado por Cristo a partir do momento que ele se arrepende, que ele pede perdão para o Senhor e ele não vive mais na prática do pecado. Então, essa religião, né, fala: Deus é amor, então Deus é amor. Só que eles esquecem de que Deus é amor, mas Deus também é justiça.
Em Hebreus capítulo 10, versículo 31, a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Então, se você olhar Apocalipse, ali o capítulo 16, você vai ver ali que depois que a igreja subir, depois que a igreja já não estiver mais aqui na terra, você vai ver o que vai acontecer. Leia lá Apocalipse capítulo 16 e você vai entender que esse mesmo Deus de amor, esse mesmo Deus que está nos dando oportunidade hoje, é o mesmo Deus justo, é o mesmo Deus que não suporta o pecado, é o mesmo Deus que ele é santo e ele exige que aqueles que o servem também sejam santos. Então, essa história de dizer que Deus perdoa a todos, independente de se arrependerem ou não, eu lembro de um evento que eu participei e tinha um rapaz, né, que estava ali dando uma palestra e ele falou o seguinte, ele disse, todo filho de Deus tem direito a pecar. E um pecado, pecar não faz mal, um pecadinho não faz mal. Irmão, Deus não suporta o pecado. Deus, ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado. Então lá no céu não vai entrar pecado. Lá no céu vai entrar pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aqueles que pecaram, mas se arrependeram, abandonaram o pecado, né? E viveram de acordo com a palavra, lutaram para ir para o céu. Essa é a grande verdade. Então, e as pessoas vão aceitar, irmãos, essa facilidade toda, né? E Jesus, ele nos faz um alerta sobre o caminho que leva para a perdição. Ele diz que o caminho que leva para a perdição, ele é largo, né? A porta é espaçosa. Então, cuidado com essa religião, porque ela vem trazendo muitas facilidades, né? E a verdadeira mensagem de Cristo é renúncia. Nós devemos renunciar. Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ele diz, todo aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Então, vamos ter cuidado, porque está vindo aí a religião do anticristo. E nós temos que estar olhos abertos, bem abertos. E a Bíblia diz que no final dos tempos aparecerão falsos profetas e eles, se possível, eles podem enganar até os escolhidos do Senhor. Então vamos ter cuidado com isso, vamos estar de olhos abertos. E esse versículo que eu citei para você está em Mateus capítulo 24, versículos 24 e 25. Confirem na sua Bíblia. Jesus diz, né, que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas, né? E se nós não tivermos cuidado, até nós que servimos o Senhor podemos ser enganados. Então, vamos ficar de olhos abertos. Eu quero, né, falar para você sobre isso, porque eu acho importante, né, e a gente ter ainda esse espaço aqui para poder falar a verdade, que vai chegar um tempo que nós não vamos mais poder falar a verdade. A quarta mentira, e a última que eu quero falar sobre essa religião, é que ela prega, irmãos, que o ser humano pode viver como bem entender. O ser humano pode fazer o que quiser, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz, né? Não tem problema nenhum, né? Pode destruir famílias, não tem problema. Inclusive existem leis, né? Tem uma lei no Congresso Brasileiro que ela foi engavetada há um tempo desse, né? Ela foi, não deixaram ela entrar em votação, que essa lei ela legaliza o casamento de pai com filhos, né? Já pensou? Pai com filha, mãe com filho, irmão com irmã e por aí vai, né? Nós sabemos que já existe casamento já legalizado de pessoas do mesmo sexo e nós, como cristãos, nós sabemos que isso não é da vontade de Deus, né? Respeitamos quem quer viver assim, tudo bem, né? Amamos as pessoas, mas não podemos deixar de dizer a verdade, de dizer que isso é contra as leis de Deus. E a religião do anticristo vai trazer esta facilidade. Olha, pode tudo, o importante é ser feliz. Você pode viver como você bem entender. Você pode viver como você bem quiser. O importante é você ser feliz. Liga não, Deus é bonzinho. Deus é bonzinho, Ele é bom a todo tempo, né?
e ele é amor. Então ele vai te perdoar por isso, não se preocupe não, né? E há quem diga até que inferno não existe, irmãos, né? Eu acredito que essa religião aí vai também trazer essa teoria de que o inferno não existe. Primeiro, que eles não vão falar sobre Jesus, né? Primeiro, que eles não vão pregar sobre Jesus. Eles não vão admitir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, cuidado com isso, né? Abra os seus olhos, ore para que, né, você também, né, não seja enganado e você não aceite, né, esse ecumenismo que vai vir aí, né, com uma mensagem bonita de paz, né, de harmonia, né? Então, vamos ter cuidado com isso. Eu acredito, irmãos, é uma opinião minha, um pensamento meu. Pode ser que no momento em que eles apresentarem esta religião para o mundo, o anticristo também já possa surgir junto, né? Como, né, o solucionador dos problemas da humanidade. Então, queria falar com você nesse Café com Jesus sobre esse acontecimento que houve o mês passado lá no Cazaquistão. Amém? Oremos em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome de Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos. Pai, nos ajuda, Senhor. Nos dá discernimento e nos dá, Senhor, inteligência, Pai, para que nós possamos discernir os planos do maligno, Senhor. Para que nós não sejamos enganados, Pai. Para que nós continuemos firmes, olhando para a cruz. Continuemos firmes na Tua presença, lutando, Senhor, para ir morar com o Senhor um dia na eternidade. Pai querido, abençoe o dia de cada pessoa. Abençoe a semana, meu Pai, de cada pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus, aqueles que, Senhor, já ouviram assistir esta mensagem e aqueles que ainda vão assistir. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe o nosso Brasil. Senhor, eu quero te apresentar a nação brasileira e quero te pedir, Senhor, a tua misericórdia sobre esse país. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, não permita, Senhor, não permita, meu Pai, que pessoas mais intencionadas, pessoas, meu Pai, que defendem aborto, que defendem a legalização das drogas, Senhor, pessoas que, Senhor, não defendem os princípios do Senhor, não permita, Pai, que essas pessoas estejam no poder. Tenha misericórdia da tua igreja, tenha misericórdia do teu povo nesta nação. Pai querido, nós te glorificamos e nós te exaltamos em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado, e eu espero por você logo mais às 11, com mais uma porção da palavra do Senhor, e às 17 horas temos o Fim de Tarde com Cristo. Lembrando que você pode ser um colaborador deste canal, enviando uma mensagem ou um testemunho. Você pode enviar pelo e-mail reginaldocardosodonascimento@gmail.com, ou você pode, então, também enviar um áudio, né? Se você não quer enviar um vídeo, você pode enviar um áudio através do WhatsApp 61 98651 3104, tá certo? Seja, então, participante direto aqui do nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.